Glória a Deus e aleluia. Quero saudar a todos os meus amados irmãos, na santa e gloriosa paz do Senhor. Amados, eu quero lhe convidar neste momento para que nós medite na palavra de Deus, examinar a palavra de Deus. Vamos aqui ter um encontro com a palavra de Deus. Eu quero que você me acompanhe aqui em Gênesis, capítulo 6, que fala assim, a corrupção do gênero humano. Vamos aqui. Como se foram multiplicando os homens na terra, e nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois estes é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas do homem, as quais deram filhos. Estes foram os valentes varões de renome na antiguidade. Olha aí, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente o mal, todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isto pesou o coração. E disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver o feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, hoje eu quero lhe convidar para que nós entremos em 3 pontos. A gravidade do pecado e a justiça de Deus, que não ignora o mal. E a graça de Deus, que salva e liberta. Amados irmãos e amadas irmãs, a palavra de Deus vem nos falar aqui de Noé. Sabemos que a história de Noé é uma história cheia de perseveranças, de aliança, de comunhão, de fidelidade, de justiça. A palavra de Deus fala que o homem, todos os homens, eles estavam sobre a corrupção, o pecado. Operava somente o mal nos homens. E Deus não estava se agradando de nenhum homem, mas escapava um, que era Noé. Deus achou graça diante do Senhor. Noé alcançou a graça de Deus, porque Noé, no meio de uma sociedade corrupta, uma sociedade que só pensava em o mal, Noé ainda vivia na prática da justiça. E os homens, naquele tempo, muitos eram até carnívoros. Seus pensamentos eram somente malignos. Só pensavam no mal. Mas Noé era um homem que andou com Deus, como Enoque. Noé chegou diante da presença de Deus, com amor, com graça. Porque Noé, o Senhor, ele está observando toda a terra. Como ele descreve a palavra de Deus, que o Senhor olhou para a terra e não viu nenhum que fizesse o bem, somente Noé. E a sua família foi poupada. Amados, eu quero lhe dizer neste momento, eu quero lhe abrir os olhos espirituais,
e dizer, amados, que ainda há solução para a tua vida. Que ainda há um Deus que pode nos perdoar, que pode nos moldar, que pode nos transformar. Ainda existe um Salvador. A porta da graça ainda está aberta. Diferente, amados irmãos, que no tempo de Noé, a porta da graça ia se fechar. Vamos mergulhar um pouco aqui na história de Noé. A história de Noé fala que o Senhor mandou Noé construir uma arca. Porque o Senhor pretendia destruir toda a terra com água, com um grande dilúvio. Noé, porém, passou muitos anos construindo essa arca, porque o Senhor ia destruir toda a terra. E os homens vendo isso ainda murmuravam dele. Homens que não queriam chegar diante da presença de Deus, não queriam aborrecer suas práticas mal, porque eles só tinham um coração designado para o mal. Por isso que o Senhor mandou aquele grande dilúvio. E Noé começou a fazer a sua arca para ele, sua família e os animais que o Senhor ia mandar. Ia chover 40 dias e 40 noites na terra. Podemos entender e saber que até as águas do abismo foram abertas. A terra ficou totalmente devastada pela chuva, pelos oceanos. Não teve uma alma sequer, um homem vivo na terra que pudesse se salvar desse grande dilúvio. Amado, eu quero lhe dizer que o inimigo também, Satanás e seus anjos, Satanás está atrás de matar, roubar e destruir. Satanás está enganando muitos com os seus pratos. O inimigo, ele só veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio te dar vida e vida com abundância. Amado, no meio deste mundo que impera as trevas, você somente vai conseguir se chegar a Cristo. Reconhecer a Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida, e você será luz. Luz na terra. No meio das trevas, ainda há luz. Porque o Espírito Santo de Deus é luz na tua vida. Quando nós chegamos a Cristo, o brilho do Espírito Santo nos ilumina. E no meio no mundo de trevas, o inimigo não pode tocar no homem lavado e remido no sangue de Jesus. O maligno não toca aquele que anda diante da presença de Deus. Amado, tem um destino para a sociedade. A palavra de Deus em Apocalipse descreve que haverá um tempo que Deus também destruirá toda a terra, mas não com água, com fogo. Assim como foi, Jesus mesmo falou, quando foi no tempo de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Eu quero lhe dizer, amado, que a porta da graça vai se fechar. A porta da misericórdia. Amados, assim como o Senhor fez uma arca, Noé fez uma arca, assim eu quero lhe dizer que a casa de Deus, o tabernáculo de Deus aqui na terra, é como uma arca. Ele acolhe os seus servos. No meio de um mundo que está indo para o fundo do poço, no meio do mundo em trevas, ainda há esperança. Ah, mas para isso você tem que entrar na arca.
é onde você encontra vida, é onde você encontra chance para estar diante da presença de Deus. Porque somente se você reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, então tu serás salvo. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas pela luz, que a luz é a luz da palavra de Deus. Muitos estão rejeitando. Infelizmente, amados, haverá justos e haverá ímpios. Mas sabemos, amado, que somente os justos herdarão a terra por herança. Jesus o justo, Ele está te chamando hoje, dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Assim como Noé, quando fez aquela arca, amados, eu quero lhe dizer, quero lhe dar um alerta. Jesus está às portas. A porta vai se fechar, e quando ela se fechar, não adianta mais bater. Assim como aqueles homens, naquele dilúvio, naquele grande dilúvio, bateram na porta, mas não se abriu mais, porque o Senhor lacrou a porta. E quando o Senhor fecha a porta, não há quem possa mais abrir. Eu quero lhe dizer, amado, que Jesus está voltando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, como João falou. Amados, eu quero lhe dizer que Jesus, Ele quer salvar você e a sua família. Ele não quer que você pereça neste mundo mau, neste mundo onde há trevas, porque quando nós somos luz, todas as trevas são dissipadas. Amados, eu quero lhe convidar a se chegar a Cristo e dizer que Cristo é a única solução. Amados, assim como Noé e a sua família foi salva de uma grande tempestade que iam tirar suas vidas, eu quero lhe dizer que a tua vida é preciosa para Cristo. A tua vida é preciosa, a tua alma é preciosa para Cristo, teu Espírito. De quem será a tua alma, amados, quando o Senhor voltar? Para quem você dará a sua alma? Aquele que se inclina para as coisas do Espírito, andam em Espírito. Aqueles que se inclinam para as coisas da carne, andam na carne. Como em Romanos 8 falou. Amados irmãos, eu quero lhe dizer que Jesus está voltando. Abram os olhos antes que seja tarde, porque também este dilúvio, que eu quero lhe dizer, o fim também está próximo. Mas não precisa se angustiar. Quando você está em Cristo, você entrega toda a ansiedade a Cristo. Porque a palavra de Deus vai se cumprir. Queira ou não. Queira você ou não. Mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Mas no dia certo. Mas assim como Noé passou anos construindo a arca, dizendo para que o povo se arrependesse, assim, amados, é o povo de Deus. Está dizendo, arrependei-vos, porque Jesus está voltando. A palavra de Deus lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala assim: se meu povo que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, se você se chegar a Cristo, reconhecer
como todos nós temos que reconhecer que somos pecadores e precisamos de um Redentor, assim eu quero lhe dizer, se você se chegar a Cristo e dizer: Senhor Jesus, eu quero a Ti como meu sumo sacerdote da minha alma, o Senhor te ouvirá. Se você também se arrepender das tuas malobras, o Senhor também se arrependerá do juízo que Ele tem preparado sobre a tua vida. Deus, Ele não quer a morte do ímpio até que ele venha ao conhecimento da verdade. Jesus, Ele não quer a morte de ninguém, Ele quer que todos sejam salvos, mas a salvação é individual. Eu não posso lhe salvar, você mesmo tem que procurar se salvar, buscando a Cristo. Você mesmo que tem que chegar a Cristo e reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida. Aleluia! Amado, a gravidade do pecado corrompe tudo. Observe, olha a gravidade do pecado, o que levou o mundo todo à destruição total. Esta foi a gravidade do pecado que opera ainda. Mas se você chegar a Cristo, você não será escravo do pecado. Porque aquele que é escravo do pecado não herdará o reino do céu. Aleluia, glória a Deus. A justiça de Deus, amados, não ignora o mal. Deus é justo, Deus é benigno, Deus é misericordioso, mas Deus, Ele faz justiça ainda na terra. Não pense que o mal que você faz, você vai colher, amado. A lei da semeadura. Aquilo que nós praticamos de errado, nós vamos colher. Não pense que os olhos do Senhor estão fechados, não vendo o teu pecado. Jesus está vendo o teu pecado, Ele conhece o teu coração. Ele conhece o teu pensamento antes mesmo de tu falar. Deus conhece. Eu quero te dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amados, o reino de Deus é como uma rede que é lançada ao mar e apanhada os peixes, e depois separado os bons e os maus. Assim será na vida futura. Virá os anjos do Senhor separar os maus dos bons, e jogarás os maus nas trevas exteriores. Ali haverá ranger de dentes, não haverá mais solução. Mas Deus tem uma bênção para te dar, ainda a porta da graça. Diz o Provérbios, que enquanto há vida, há esperança. Enquanto você tem vida, ainda há esperança. Amado, se chegai ao doador da vida, que é Jesus Cristo, porque o homem que sem Deus, ele está morto. Ele está morto. Ele já se encontra morto, o homem sem Deus. Mas quando você está diante de Deus, você está vivo. Porque Jesus é o doador da vida. Amados, Deus é um Deus de justiça e de graça. A graça de Deus ainda salva e preserva o homem no meio desta sociedade. Você pensa que Deus vai lhe esquecer? Você pensa que você trabalhando para o Senhor, ou você diante da presença de Deus, Deus vai te esquecer? Deus vai te preservar no meio de uma
de uma sociedade corrupta, de uma sociedade que só inclina para as coisas da carne. Eu quero te dizer que Deus ainda preserva os escolhidos, os remanescentes. Mas para isso você tem que reconhecer a Cristo. Você tem que se chegar a Cristo e saber que Ele pode te salvar e te libertar. Ah, não importa o teu pecado, ainda que teu pecado, amado, com voz vermelha do que carmesim. Amado, não há pecado que Deus não possa perdoar. Quando Ele apaga teu pecado, não tem mais acusação. Não tem mais acusação, porque a seda ao contrário já foi pregada na cruz do Calvário. Jesus já morreu na cruz pelo teu pecado. Não adianta o inimigo se levantar contra a tua vida para te acusar, para te apontar. Saiba que já tem um que é te advogado, o advogado fiel que é Jesus Cristo. Já bateu o martelo e disse que tu és salvo em Cristo Jesus. Não olhe para o mundo. Não olhe para a sociedade que vão pensar de ti. Olhe somente para Cristo. Não importa o que tu tem feito. Jesus, Ele está pronto para te perdoar. Você não precisa marcar encontro com Ele. Você não precisa falar com secretária, com ninguém. Você só basta no canto que você está, porque Deus é onisciente, onipresente. Basta você reconhecer a Ele e andar nos passos dEle em obediência, em verdade e em espírito. Porque Deus está atrás de adoradores que adoram em espírito e em verdade. Será que é só em montes? Será que é só em Jerusalém que vamos adorar a Deus? Não. Eu quero lhe dizer, se não for lá, será em outro canto, será, amado, mas o importante é você adorar a Cristo. Não esqueça daquele que te salvou. Não existe local específico, eu quero lhe dizer. Isso não é o importante. Mas eu quero lhe dizer, o importante é você viver com Cristo Jesus. Andar em obediência com Ele, e ao seu santuário. Alegrei quando me disserem, vamos à casa do Senhor. O apóstolo Paulo também fala, congregai-vos, porque o Evangelho de Deus é poder, mas somente para aqueles que crêem. Para aqueles que crêem são o poder de Deus, amado, para a salvação. Não é melhor a salvação do que as vestes, do que o dinheiro? Jesus falou. É melhor a vida do que tudo. O importante é tu ser salvo. Depois que tu ser salvo, o Senhor vai trabalhar na tua vida. Muitos aí estão procurando somente coisas carnais, coisas terrenas, e esquecendo da principal, que é a verdade, a adoração em Cristo Jesus. Quer buscar a tua salvação. Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É uma verdade. Deus não pode se amar. Deus não pode se rejeitar de sua palavra. Deus é amor, mas também é justiça. Aleluia. Assim como Ele praticou justiça outrora, no passado, hoje também Ele pratica justiça. Aleluia. Que você possa reconhecer, amado, no meio desta sociedade. Eu quero dizer porque existe bons e existe maus, óbvio. No meio de uma sociedade corrupta,
onde opera mais o mal do que a justiça, eu quero lhe dizer, seja luz, seja verdade, ande como Deus, como Noé, que você vai alcançar a graça de Deus, que você vai alcançar a graça do Senhor. Deus se agradou de Noé e poupou ele e a sua família no meio de uma sociedade corrupta. Jesus está voltando. Ele quer te salvar e te libertar. Que o Senhor possa falar mais contigo e te mostrar a verdade. Porque somente o Espírito Santo de Deus pode abrir os teus olhos e fazer você reconhecer e entrar em si. Quando você tiver um pensamento, quando você entrar em si e saber que somente Cristo pode te salvar, aonde Deus vai trabalhar na tua vida. Que você abra teus olhos e reconheça Cristo como o único e salvador da tua vida, porque Jesus está voltando. Quero neste momento lhe convidar para fazer somente uma oração bem breve. Se você puder orar aí no seu local, vamos orar. E pedir misericórdia a Deus no meio desta nação, que Deus tenha misericórdia de nossa nação e das outras nações. Que Ele venha olhar com o seu olhar de graça sobre as nossas vidas. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial, Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estou aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Ah, Senhor, porque Tu és a palavra. Tu és a palavra viva. E nós temos sede da Tua palavra, Senhor. Ah, Senhor Deus, entra, Senhor Deus, com poder, com graça, sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a família de todos os povos. Que o Senhor possa orar, Senhor Deus, com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça. Ah, Senhor, que o Senhor possa preservar, Senhor Deus, esse povo. Que eles possam entrar no intelecto contigo. Que eles possam reconhecer a Ti como único e suficiente Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus Pai. Ó Senhor, age com providência sobre a vida de cada um que está me ouvindo. Eu te peço, age com providência neles, da minha vida também. Liberta os que estão oprimidos, cativos, algemados pelo pecado, algemado na bebida, nas drogas. Ah, Senhor Deus, aprisionado também em outros tipos de vício. Que o Senhor possa liberá-los de todos os vícios. Ah, Senhor, que o Senhor possa libertá-los, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que eles possam estar, Senhor, e eu também, diante da Tua presença, com verdade. Ah, Deus, eu te peço pela Tua misericórdia e a Tua graça, Senhor, diante da minha vida e da vida de cada um que está me ouvindo. Deste caminho, age com providência, Senhor, em todas as nações. Porque o Senhor está voltando. Liberta, cura, dá visão aos cegos, levanta os paralíticos, cura os enfermos.
Quebra as correntes dos aprisionados. Faz assim, Senhor Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Pois é que eu te peço e te agradeço, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que todos fiquem na paz do Senhor. Amém.